Hábitos de vida, doutora, muito se fala, né? Na verdade, as pessoas falam muito sobre questão de hábito de vida e tal, e aquela coisa. Quais são, assim, os agravantes que as pessoas costumam ter na vida que podem acarretar em um problema de rim, né? Muito se fala na questão da bebida, da água, né? E tal. Então, assim, fala as pessoas que estão mais suscetíveis devido a hábitos a também ter um tipo de problema, né? Excluindo a questão da parte genética que você falou, né? Não, então, a gente nem falo tanto em causa, mas assim, como um fator de piora, né? De função renal. Por exemplo, pacientes obesos, né? Então, pacientes que já têm algum grau de doença renal, pacientes que são hipertensos e diabéticos, porque às vezes não é um nem outro, nenhum ou outro, às vezes é um e outro, na maioria das vezes, né? Então, e aí você soma isso à obesidade, soma isso ao tabagismo, então tudo isso, de certa forma, pode sim acarretar numa piora de um problema renal que você possa ter, entendeu? Então, a questão de fazer atividade física, não que esteja diretamente relacionada, mas se você é uma pessoa ativa, que tem bons hábitos, ou seja, né, ingere menos sal, né, menos fritura, menos aqueles alimentos ultraprocessados, evita, né, o tabagismo, tudo isso, óbvio que vai te promover, né, a questão renal, com certeza também. Eventualmente ter menos possibilidade de ter problema, né? Isso, menos possibilidade de ter qualquer problema, né? Imagina. Cartilhazinha, mas o né, rim sucesso, né? tá lá, tá aí no meio. Exato, né? E assim, doutora, né, você falou das pessoas que eventualmente têm mais propensão a ter esse tipo de problema, né? Mas enfim, essas pessoas, né? Porque o conhecimento, né? A gente padece um pouquinho, porque eu acho que vocês deveriam ter mais espaço na mídia para poder falar sobre isso daí, né? É verdade. Então assim, é complicado, né? Porque o rim, infelizmente, é uma coisa que normalmente as pessoas só se preocupam quando aparece algum tipo de problema, dor e tal, né? Então, assim, seria muito bom, né, se essa informação voasse um pouco mais longe, né? Mas a gente faz esse trabalho justamente para isso daí, né? Mas, assim, doutora, veja bem, as pessoas que têm propensão a ter algum tipo de problema no rim, quais são os primeiros sinais aí para as pessoas começarem a se preocupar, né? Você falou, né, da infecção de urina de repetição e tal, mas tem outros sinais, né, que eventualmente podem ser um indicativo de que algo está começando a não estar tão bem, né? Que normalmente também, quando aparece, devido ao rim ter essa questão de estar ali lutando até o último momento, já aparece num grau um pouco avançado, né? Mas existe alguma coisa que possa ser detectada em estágio inicial, que possa ser um indicativo com um problema no rim? Bom, eu gostei do Ricardo, porque assim, já entendeu que o rim é guerreiro. Isso daí já é ótimo, porque de fato o rim, ele é o último ali que, entendeu? Ele segura a onda do corpo inteiro. Porque se você pensa... Ele cai atirando, né? Não. Literalmente. Gostei, adorei. Ele, de fato, ele cai atirando, entendeu? Gostei dessa expressão, vou usar ela. Assim, ó, como eu já falei, né? O rim, ele imagina que eu sempre falo, para a gente acordar, a gente respirar, enfim, a gente produz reações químicas e daí vem formação disso, é uma sujeirinha que eu falo, né? Eu gosto de explicar para o paciente dessa forma. E quem que vai filtrar 90% dessas impurezas, a maioria das impurezas, que vai eliminar do seu organismo? O rim, entendeu? Então, a gente esquece de alguém, né? De alguém, porque para mim é uma pessoa importante no nosso corpo, mas a gente esquece de alguém que vai fazer esse trabalho, entendeu? Porque a gente é tão natural respirar, é tão natural, e que a gente vai esquecendo, que nem você falou. As pessoas, a gente padece por falta de conhecimento, e de fato a gente tem que levar esse conhecimento para que as pessoas possam, primeiro, né, com o conhecimento, né, se cuidar, enfim, para depois não falar que não sabia, porque o que a gente tem de mais comum é ali, imagina, nossa, é o que eu falei, 10% é muito comum chegar no consultório e falar assim, mas por quê? Como? Né? Não, é mentira. Né? Os pacientes repetem os exames várias vezes, tem paciente que vai a outro médico e volta. Porque, né, e eu respeito totalmente, porque eu imagino que naquela hora a situação, imagina, você dá uma notícia dessa,
né? A pessoa ela vai com 3, 4 nefrologistas para receber a mesma notícia. Então, o paciente depois chega meio que envergonhado. Ai, doutora, não sei o quê. Não, imagina. Se eu tivesse na sua situação, talvez eu faria a mesma coisa. Então, assim, como o rim cai atirando, então, e a doença renal, ela é silenciosa, então, assim, dizer para você sintomas no início da doença... Difícil, né? Difícil. Difícil mesmo, assim, sabe? Por quê? É que nem você falou, vai segurando a onda. Então, assim, às vezes não, muito comum o paciente chegar de fato e falar assim, não tô sentindo nada, como que eu não, entendeu? O que eu não sinto dor, eu urino, como é que meu rim, você tá falando isso? Mas é porque a questão de urinar, ela é uma das funções do rim, né, de produzir a urina, de eliminar a urina. Mas o rim, ele filtra, né, tudo, que nem eu falei, de sujeirinha que seu corpo produz, porque com essas sujeiras você não consegue, e aí a gente vai falar dos sintomas, entendeu? Mas o rim, ele vai tentando manter ali o equilíbrio do corpo, sabe? E você começa ali a perder a função, é óbvio que o rim, né, tá começando a sentir essa perda, você não. Entendeu? E aí ele vai tentando se adaptar. E ele vai fazendo isso muito bem. Porque você não vai sentir nada. Sim. Entendeu? Então, eu sempre falo, é um órgão muito inteligente. E aí, você fala assim, de sintomas mesmo ali, o que pode acontecer que eu possa pensar que o meu rim, né, não tá bom. Os sintomas que falam assim, urina espumosa, né, muita espuma na urina. É óbvio que com o jato, muitas vezes pela força, você faz ali, dá aquela espumadinha, né, mas some e tranquilo. Mas em caso de doença renal, se observar a urina, espumou muito, a urina está avermelhada, entendeu? As pessoas às vezes falam em... não, acontece. Edema, que é o inchaço das pernas, né? Que às vezes as pessoas pensam, será se é coração? Será se é circulação? Mas não pensa na questão do rim. E os sintomas mesmo, que nem eu falei, no início não tem mesmo, né? Às vezes, por acaso, as pessoas chegam, né? Vão fazer um exame, às vezes também pego pacientes que vão fazer cirurgia plástica. E aí, naquele pré-operatório ali, aí o médico fala, você tem que ir no nefrologista, tal, e faz o encaminhamento. E ali descobre, entendeu? Então, para você ver como que meu rim está funcionando 45, 50, nossa, que coisa, né? 30. E aí, a gente, quando dá, né, quando os pacientes cobrem e a gente faz uma ultrassom, por exemplo, e é um rim ainda com tamanho bom, né? Porque o que acontece? A doença renal, ela vai fazendo o quê? Vai diminuindo o rim, né? Ele vai ficando meio que com cicatrizes. E aí, dependendo, porque a única forma de você saber, de fato, o que levou àquela doença renal é você fazer uma biópsia. E para fazer uma biópsia, eu tenho que ter o meu rim ainda tem que ser viável. Assim, a arquitetura ali, o tamanho do rim ainda tem que ser um tamanho bom, porque daí se o rim for diminuindo muito, eu não consigo fazer biópsia. Acaba que não vale a pena eu submeter o paciente a biópsia, porque o rim dele já está com muita cicatriz, é pequeno, e às vezes mesmo conseguindo tirar um pedacinho, 2 pedacinhos, eu não sei o que pode ter levado. Porque vai vir meio que branco, muita coisa, não vai dar para ver. Então, quando a gente consegue, é bom, que daí a gente consegue fazer uma biópsia e saber o que de fato levou o paciente à insuficiência renal. Foi só diabetes? Foi uma hipertensão? Ou foi na verdade, o paciente ele não era hipertenso e ficou hipertenso porque o rim começou a falhar, que é uma hipertensão secundária já. Porque tem aqueles pacientes que são naturalmente hipertensos, ali começam a hipertensão por volta dos 40, 45, que tem história familiar. Mas, por exemplo, tem pacientes jovens, eu vou falar isso porque eu tenho pacientes na clínica, né? Jovens mesmo, assim, tipo 20, 18, 22. E a gente tinha até mais novo, mas assim, a gente não atende criança, né? Tipo, mas assim, tinha 16, 17 anos. Então, a gente... Então, são pacientes que começam com picos de pressão. Aí você pensa em, nossa, muito novo para ter pico de pressão. Alguns investigam e aí chega no diagnóstico. Alguns acabam que não investigam e, aí, infelizmente, a doença vai avançando e a gente acaba com o paciente... Por quê? Porque o rim, que é uma das funções, controlar a pressão arterial, o rim entrou em falência, está acontecendo alguma coisa que a minha pressão
começou a subir. Ele não está conseguindo Que coisa, regular né? a pressão. Uhum. Então, na verdade, ela entraria nesses pacientes jovens, né? Principalmente os jovens, que não é comum ser hipertenso muito jovem, eles... Um dos sintomas é isso, picos de pressão. Então, e aí você vai ver também, já está avançado. Nossa, que coisa, hein, Então, doutora? porque acaba que sendo um pouco traiçoeiro, porque os sintomas, eles são muito inespecíficos. Né? Um paciente, às vezes, já ali no grau 5, são 5 graus de doença renal, já no grau 5 ali, ele chega no pronto-socorro, que tudo que eu coloco no estômago eu não consigo comer, vai para fora, eu vomito e tal. E a pessoa vai fazer uma endoscopia, vai fazer não sei o quê. E daí, quando vê, era creatinina já, entendeu? Então, é uma doença que, de fato, merece atenção, sabe? É uma informação que, de fato, merece atenção.